Boa noite a todos. Vamos dar início à sessão ordinária do dia 16 de 11 de 2020. Gostaria de cumprimentar todos os vereadores aqui presentes e a todos que estão nos assistindo pela nossa TV Câmara. Sejam todos bem-vindos. Que o senhor secretário faça a verificação de presença dos senhores vereadores para efeito de quórum e darmos início à presente sessão ordinária. Senhor presidente, temos quórum suficiente para o início da sessão. Obrigado, senhor secretário de exercício, o vereador Bossolã. Leitura de um trecho bíblico. Com a palavra o vereador Bossolã da rádio. Primeiro Coríntios, capítulo 14, versículo do 26 ao 30. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunir, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente e haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e outros julguem. Se, porém, vier revelação ao trem, que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Obrigado, novo vereador Bossolã. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Reverência ao Ina Tatuí. Passaremos à apreciação, discussão e votação das atas das sessões ordinária e extraordinária do dia 9 de 11 de 2020. Em discussão, em votação. Paramos aonde, senhor presidente? Aprovado por 9 votos.
Que o senhor secretário proceda à leitura do expediente. Ofício 558/2020. Resposta dos requerimentos 1365, 1366, 1368, 1370, 1372 a 1374, 1376, 1377, 1379 a 1381, 1383 e 1385/2020. Encaminhado através do ofício 477/2020. Informa também que este Executivo tomou ciência das indicações 413 e 416. Prefeita Municipal Maria José Vieira de Camargo. Ofício número 577/2020. Resposta aos requerimentos 13.386, 1.388, 1.390 a 1.400, 1.402, 1.404 a 1.000 e 1.407/2020. Também tomou ciência das indicações número 417 e 418/2020. Requerimento. Prefeita Municipal Maria José Vieira de Camargo. Ofício número 578/2020. Resposta aos requerimentos 784, 831, 1161, 1172, 1291, 1306, 1314, 1325, 1326, 1327, 1330, 1352, 1357, 1367, 1369, 1371 e 1383/2020. Prefeita Municipal Maria José Vieira de Camargo. Ofício número 566/2020. Vias de leis municipais, números 5.496, 5.497, 5.498 e 5.499. Promulgada por este Executivo Municipal em 30/10/2020. Prefeita Municipal Maria José Vieira de Camargo. Ofício número 172/2020. Balancete de despesas e receitas desta Prefeitura referente ao mês de outubro de 2020. Técnico contábil João Donizete da Costa. Ofício número 35/2020. Assunto: demonstrações de conta do FMDCA. Presidente do SCMDCA, Cláudio Bertolassini Batista. Ofício número 914/2020. Programa de Administração Tributária e da Gestão de Setores Sociais Básicos. Gerente da filial, Rogério Fernando do Amaral. As indicações, como de praxe, serão encaminhadas à senhora prefeita, 435 a 440/2020. Que o senhor secretário proceda à leitura dos requerimentos e moções dessa sessão. Requerimento 1460/2020. Requer da prefeita que informe qual a previsão de realização da operação tapa-buraco em toda a extensão da estrada vicinal do bairro dos Miranda. Autoria Marquinhos de Abreu. 1461, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de instalar uma lombada e outros equipamentos redutor de velocidade na estrada do sítio São João Floriano, no bairro dos Miranda. Autoria Marquinhos de Abreu. 1462/2020, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar uma operação tapa-buraco
na Travessa Francisco Vieira de Camargo, altura do número 41 e 63 no centro. Autoria Marquinhos de Abreu. 1463/2020, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar uma operação de retirada de entulhos na rua Hernani Cavalcante e Silva, no Jardim Rosa Garcia 1. Autoria Marquinhos de Abreu. 1464/2020, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar repintura da sinalização do chão Pare na esquina da rua Almeida de Reis com a Avenida Virgílio Monteso Filho, no bairro Nova Tatuí. Autoria Daniel Rezende. 1465/2020, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade da repintura de lombada na rua Travessa Francisco Vieira de Camargo, Fará, próximo ao número 331, no Jardim Santa Emília. Autoria Daniel Rezende. 1466/2020, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar recapeamento em toda a extensão do bairro São Manuel. Autoria Daniel Rezende. 1467/2020, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a operação tapa-buraco na rua Thomas Machado Júnior, no Jardim Vanderlei. Autoria Daniel Rezende. 1468/2020, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a operação tapa-buraco na rua Inácio Moschione, no bairro CDHU. Autoria Daniel Rezende. 1469/2020, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar algum programa de incentivo para os cidadãos e cidadãs que atuam na proteção dos animais do nosso município. Autoria Eduardo Salum. 1470/2020, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar uma obra de drenagem na Avenida Cidade Aquino, a fim de evitar formação de poças de água no meio-fio. Autoria Eduardo Salum. 1471/2020, requer da prefeita que informe o cidadão e cidadãos usuários do serviço da frota municipal que integram o grupo de risco do Covid-19 são transportados individualmente a fim de evitar contato com outros pacientes. Autoria Eduardo Salum. 1472/2020, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de criar programa de incentivo para os esportistas da nossa cidade. Autoria Eduardo Salum. 1473/2020, requer da prefeita que informe quando será instalada iluminação pública em volta do lago existente no bairro Vale dos Lagos. Autoria Eduardo Salum. 1474/2020, requer da prefeita que informe quando será instalada iluminação pública na rua João Casarini, no bairro Vale dos Lagos. Autoria Eduardo Salum. 1475/2020, requer da Electro Distribuidor de Energia para que informe quando será instalada a iluminação pública da rua João Casarini, no bairro Vale dos Lagos. Autoria Eduardo Salum. 1476/2020, requer da Electro Distribuidor de Energia para que informe quando será instalada a iluminação pública na volta do lago situado no bairro Vale dos Lagos. Autoria Eduardo Salum. 1477/2020, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de implantação de uma rotatória de acesso à clínica escola para autista. Autoria Rodney Rocha. Moções. 453/2020, aplausos e congratulações ao povo americano em nome da Embaixada Americana no Brasil pela rejeição do governo Trump expressa nessa eleição, configurada como uma derrota do extremismo político e seus representantes no mundo todo. Autoria Eduardo Salum. 454/2020, aplausos e congratulações à senhora Marília Bernardo, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, razão dos bons préstimos de serviços da nossa população tatuiana e disponibilidade demonstrada a esse gabinete ao longo desses anos. Autoria Rodney Rocha. 455/2020, agradecimento à senhora Estela das Dores do Zeli, lotada na Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo, Lazer, em razão de bons préstimos serviços prestados no serviço com a nossa população tatuiana e disponibilidade demonstrada ao gabinete ao longo desses anos. Autoria Rodney Rocha. 456/2020, aplausos e congratulações ao ilustríssimo senhor Evandro Montegaso Moreira pela reeleição da Previdência do Clube 11 de agosto, a todos os membros da diretoria para a gestão novembro de 2020 a novembro de 2022. Autoria Marquinhos de Abreu. É o que tínhamos, senhor presidente. Obrigado, senhor secretário. Nós vamos abrir tempo. Peço para a Luana fazer a abertura do tempo de 60 segundos para alguém, se algum vereador quiserem fazer o uso da palavra para a discussão dos requerimentos das moções. 60 segundos.
Nós vamos abrir tempo de 10 minutos para cada vereador. Primeiro fazer o uso da palavra, vereador Eduardo Salum. Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, primeiro, uma boa noite a todos, a quem nos acompanha pela TV Câmara. Senhor presidente, primeiramente venho a essa tribuna para falar sobre o meu requerimento de número 1469 de 2020, que debate sobre uma questão de um programa de incentivo aos cidadãos atuantes na proteção animal em Tatuí. Provém uma lei nesta Casa de Lei, senhor presidente, onde forma um cadastro dos protetores animais de Tatuí, das entidades que prestam esse serviço. E daí é o que eu vim falar aqui essa noite, que é um serviço público. A prestação do serviço do protetor do animal, que pega o animal abandonado, que está em situação de violência dentro de recinto, né, de maltrato, traz para sua casa, está prestando um serviço público. E de tanto, senhor presidente, que está prestando serviço público, os senhores me perdoam pela minha rouquidão, mas eu acho que os senhores conseguem me ouvir, né? Me perdoe, senhor presidente, mas até o próprio poder público faz, muitas vezes, servidores públicos encaminham para os protetores dos animais civis que prestam voluntariamente o serviço público o trabalho de pegar o animal com maus trato e acolher, ou tratar do animal. Então, assim, para você ter uma ideia, como é reconhecido como serviço público pela própria administração da prefeitura. É isso, senhor presidente. O que eu venho falar? Muitos desses protetores que eu tive contato, sei que o vereador João Éder também teve, outros vereadores, são protetores que eles não são ricos. Eles são classe média ou classe trabalhadora, porque classe média não existe, né, senhor presidente? Classe média é trabalhador que acha que é rico. Não, trabalhador e tem burguês. Então, trabalhador que não é rico, muitas das vezes falta coisa em casa, mas acolhe pelo coração, pela voluntariedade, pela res pública, pelo compromisso com a coisa pública. E daí, queria colocar aos senhores que nós precisamos que a prefeitura construa necessariamente um programa de incentivo a esses produtores dos animais. Daí eu fiz um requerimento do novo vereador Ney Louco, lá em 2019, para o secretário municipal da Agricultura e Meio Ambiente. E aí, quais são os incentivos, programas, o que está prevendo? Nenhum. É muito seco assim. Nenhum. Então, estou vindo aqui para falar que é necessário. E minimamente o secretário poderia fingir para mim que está pensando em fazer alguma coisa, né? Mande uma resposta para mim, eu peço isso. Que algum plano pelo menos, algum programa. Não estão falando de pegar e botar um dinheiro. Não, é coisa mínima. Mínimo de estrutura. Eu vim de projeto social, de movimento social. O vereador Ney Louco, o senhor sabe a minha história. Eu vim de projeto social. 2010, na escola Terezinha, lá na escola da família, a gente fazia projeto social com crianças da periferia. A gente queria passar filme para as crianças fazer dinâmica. Por quê? Para a molecada não ficar na rua e daqui a pouco ver aviãozinho e depois ir para a cadeia ou para o cemitério, que infelizmente é o futuro de grande parte da nossa periferia. Mas fazia que era um serviço público. A gente fazia voluntariamente. A gente precisava às vezes de um giz, de uma louça. A gente às vezes precisava de um data show para passar um filme para as crianças. Toda vez que batia na porta da prefeitura, era a porta na cara. Isso foi um incentivo porque eu vim candidato a vereador, inclusive. Entrei na política por causa disso. Falei, pô, se a gente faz isso aqui que é serviço público, mas voluntariamente, a obrigação da prefeitura é fazer. Então vamos lá cobrar, para começar a fazer. Então, eu peço encarecidamente que os outros vereadores também se coloquem nesse debate, nós vereadores. Secretário de Agricultura e Meio Ambiente. Se coloque, não como uma forma de confronto, mas como uma forma de fazer justiça, né? E o mínimo de estrutura que eles precisam, que às vezes tem alguma coisa de um transporte, que até a prefeitura utiliza deles, enfim. Senhor presidente, também gostaria de falar uma questão em relação à frota de saúde, que é uma dúvida que me recorre, dado as reivindicações de parte da população, que é como que está sendo feita a organização do transporte para pessoas que estão em grupo de risco,
pela fraude da saúde. Isso me preocupa muito. E não estou vindo aqui para criticar e coisa do tipo. Estou vindo aqui só porque me preocupa, porque como que faz o transporte para longínquo, ficar horas no ônibus, e daí eu fico pensando assim, se tem alguma pessoa ali que está, de repente, nem sabe, até assintomático com o coronavírus, dessas pessoas ficam muito tempo juntas, né, em viagem. Como que tem sido tomado o procedimento? É uma questão mais de informação. Eu acho que tem sido tomado o procedimento, mas só para eu ter como informação, para informar a população. Senhor presidente, para finalizar, minha fala, gostaria de fazer menção à moção de aplauso que fiz, e porque o vereador Ney Louco não acha que precisa entregar lá nos Estados Unidos, eu fiz endereçado para a Embaixada Americana no Brasil. Então, fala pro Guina que é só mandar um e-mail lá para a Embaixada, que não tem problema nenhum. Não vai ter gasto nenhum, eu aceito que seja por e-mail. Uma moção de aplauso ao povo estadunidense, ao povo norte-americano, retirando o Canadá, pela expressiva rejeição ao governo Trump nas urnas. Eu acho que para a gente é muito importante isso. Os Estados Unidos têm um poder de liderança no mundo, política, econômica já tem perdido o protagonismo, mas política e bélico, o senhor sabe. E tem governos no mundo inteiro alinhados ao extremismo de direita, ao negacionismo científico, é a abominação que significa o governo de Donald Trump, o governo de Bolsonaro aqui, um Salvini, uma Le Pen na França, o Salvini na Itália, enfim, a essa onda da extrema-direita, guiada por Steve Bannon, né? O grande marqueteiro das fake news, da mentira, do ódio, que inclusive, acho que está preso, ou está em liberdade aí, foi preso, enfim. E daí tem um sujeito aqui que representa muito isso, que é o seu Jair Bolsonaro. A eleição de Donald Trump para o Brasil significa o enfraquecimento de Jair Bolsonaro no cenário internacional. E para a gente enfraquecer o Bolsonaro é fortalecer o Brasil, é fortalecer a democracia. Senhor presidente, finalizar, gostaria de parabenizar os vereadores eleitos aqui dessa casa, na última eleição ontem. Parabenizar o senhor, parabenizar o vereador Pepinho, parabenizar o vereador João Éder, e também parabenizar os outros que foram candidatos, como é o caso do vereador Bussolão, o professor Márcio, que foram candidatos, e que o velho Quevedo, Pepinho, o Pepinho foi eleito, mas que foi candidato, e tiveram expressiva votação, e que nós estamos numa conjuntura política de altos e baixos, as pesquisas eleitorais têm deixado, como que se diz, a definição para os últimos dias, né? Então está muito volátil o voto, e eu tenho certeza que para ter hoje 100 votos que seja, tem que haver uma construção muito sólida. Então quero parabenizar todos os vereadores que tiveram votações expressivas aqui em Tatuí, e gostaria de agradecer profundamente a população da nossa cidade, que me colocou como o vereador mais votado desse pleito. Para mim é uma honra muito grande ser vereador, estar respondendo aqui à população de Tatuí. E eu acho que, mais do que colocado o meu nome na urna, eu acho que os 1.700 votos que foi colocado para nós, foi uma representação de ideias defendidas. Foi 1.700 votos não para o Eduardo, para o 13, para o partido, mas sim para bandeiras, para os direitos humanos, para os servidores públicos, para os trabalhadores e para os trabalhos que a gente vem lutando aqui com o nosso mandato, inclusive em companheirismo e parcerias com grande parte dos senhores. Então eu queria agradecer e dizer que nos próximos 4 anos estaremos aí para continuar com essa luta e resistindo, no caso meu, que sou vereador de esquerda, que levando essa bandeira, não tenho vergonha nenhuma, petista, Lula, né? O PT continua existindo e continua resistindo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, novo vereador Eduardo Salum. Passo a presidência ao novo vereador fazer o uso da palavra. Com a palavra, vereador Marquinhos de Abreu. Senhor presidente em exercício, vereador Eduardo Salum, membros da mesa, nobres vereadores aqui presentes, senhoras e senhores que estão nos assistindo. Eu gostaria de desejar uma boa noite a todos e pedir para fazer o uso apenas da palavra para
agradecer, né? Eu gostaria de cumprimentar todos os vereadores aqui dessa casa que saíram candidatos, aqueles que não foram eleitos e também aqueles que foram eleitos. Gostaria de dizer que a política é assim, né? Um dia a gente ganha, outra a gente perde, e a gente tem que tirar um aprendizado da política para a gente estar sempre melhorando. E toda eleição nos ensina alguma coisa. Então, fica aí os meus parabéns para todos. Porque participar de uma campanha eleitoral, principalmente numa candidatura para vereador, não é fácil. Nós concorremos com mais de 282 pessoas, né, aproximadamente, e apenas 17 foram escolhidos. Mas não podemos tirar os méritos daqueles que também não foram escolhidos. Porque eu tenho absoluta certeza que quem não foi escolhido e que foi vereador nessa casa trabalhou bastante. Por isso eu tenho absoluta certeza disso daí. Então eu gostaria de parabenizar. Vereador também... Vereador Marquinhos, só se me permite, a eleição de Câmara é eleição proporcional, que representa fatias do eleitorado. Os vereadores que tiveram na eleição aqui representam grandes fatias do eleitorado, que é muito relevante. Com certeza. Isso é importante ser colocado. Com certeza. E também gostaria de parabenizar a nossa prefeita, Maria José, pela eleição, que ela continua nessa mesma pegada que fez nesses 4 anos como prefeita. Gostaria de parabenizar nosso vice-prefeito aqui, Miguel. Que Deus abençoe você nessa nova etapa, Miguel. Que você está substituindo um amigo, uma grande pessoa também, que é o nosso vice-prefeito Luiz Paulo. Que nós temos que agradecer bastante ao nosso vice-prefeito pelo trabalho que ele fez. Porque se a nossa prefeitura está do jeito que está, se a nossa administração, que é a administração da prefeita, foi bem, temos que parabenizar também o nosso vice-prefeito, que foi muito atuante. E não só o nosso vice-prefeito, mas com toda a equipe da prefeita Maria José. Eu acho que são os secretários e todos os colaboradores da nossa prefeitura municipal. Então nós temos que agradecer o funcionalismo público, né, também que esteve presente nessa eleição. E, por fim, eu gostaria de agradecer aqui a minha família, que esteve comigo do lado a lado, nessa luta, nos apoiando, nos momentos bons e nos momentos ruins, que a família da gente é a coisa mais importante que a gente tem. Então, eu gostaria de agradecer as minhas filhas, minha esposa e toda a minha família. Não vou citar nome aqui, senão eu vou esquecer de algumas pessoas. Então, eu tenho que parabenizar essas pessoas, porque nós ficamos ausentes nesses 45 dias de campanha, que são campanhas complicadas. Gostaria de agradecer a minha assessoria que esteve junto comigo do lado a lado, o vereador, o meu assessor, doutor João, meu assessor, doutor Belanga, minha assessora também aqui presente, e a gente fica até emocionado, a Mirella, e agradecer as pessoas que correram junto comigo, os meus amigos que depositaram a confiança em mim, agradecer a população também que depositou seu voto de confiança em mim, sabendo que nós lutamos, né, bastante, lutamos por uma melhoria na nossa cidade, trabalhamos bastante, arduamente. Gostaria também de parabenizar nosso candidato aqui, o candidato vereador Bispo Nilton, que também foi vice-prefeito da outra chapa, o candidato Proença também, que saiu candidato prefeito da outra chapa, porque é difícil, uma campanha política é difícil. Então nós temos que parabenizar todos que tentaram, que trabalharam, que deram as suas caras para a nossa população, que mostraram o trabalho.
E eleição é assim, um ganha, o outro perde. Mas o trabalho foi feito, o trabalho foi realizado. E a gente pede também para a nossa população que acompanhe o trabalho, né? Aquelas pessoas que votaram na gente, que votaram nos vereadores, que acompanhem o trabalho dos vereadores, que verifique o que cada um dos vereadores estão fazendo. Porque isso é muito importante, que a gente sempre faz uma prestação de contas em site, em Facebook, e é o jeito da gente estar mais presente na casa das pessoas, principalmente, né, nessa fase desse Covid, que é muito complicado a gente ter uma relação, né, mais de cara a cara, mas nós temos as nossas redes sociais, né, as mídias sociais, então é importante que a população acompanhe. E parabenizar aqueles vereadores também, que os novos que estão entrando aqui na nossa Câmara Municipal, que são 13 vereadores, né, novos aqui na nossa casa, que eles acompanhem, que eles lutem pela nossa população, que a democracia é bonita, né? Cada um tem sua maneira de pensar, tem sua maneira de analisar, e a gente tem que respeitar essa democracia. É uma coisa muito importante, e eu acho que aqui é uma maneira, um lugar essencial para isso, para a gente debater a democracia, principalmente a democracia aqui do município, do estado e do governo federal também. Então, gente, muito obrigado a todos e que Deus abençoe. Obrigado ao vereador. Com a palavra, o vereador João Éder. E passa a palavra, a presidência, para o vereador Marquinhos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores e a todo o público que nos acompanha pelas redes sociais. Eu vou conceder a parte, primeiramente, ao vereador professor Miguel. Som. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos meus colegas. Boa noite aos funcionários, ao público que nos assiste. Na verdade, eu queria falar muito breve. Queria simplesmente parabenizar aí os nossos colegas que vieram para mais esse pleito, aqueles que foram e aqueles que não foram eleitos. Como foi bem colocado aqui pelo Eduardo, foi bem colocado pelo Marquinho. A eleição, ela acontece, é o processo democrático, e a população ela opta pelas pessoas que ela acredita que vão representá-las. Parabenizar o Eduardo pela votação expressiva que teve, Marquinho também bastante expressiva a sua votação, e o retorno aí do Pepe, retorno do João, esses 4 que retornam. Nós temos as nossas opiniões, muitas vezes nós divergimos das opiniões, mas o importante, eu acredito que tem que prevalecer o respeito. E eu acredito que a população perde muito com a não participação de algumas pessoas no pleito esse ano, como foi o caso do vereador Ney, do vereador Alexandre, do Dr. Saporito, que optou em não participar, do próprio Ronaldo. Acredito que são nomes que poderiam dar mais opções e poderiam também contribuir, como contribuíram muito, né? Está aqui vereadores que deixaram seu legado, o doutor,
o Alexandre, como eu falei, o Ronaldo e o Ney. O Ney que deixou o seu legado aí, com certeza vai poder estar falando isso para a posteridade aí. Acho que é importante a participação. Espero que seja... Posso concluir, presidente? Espero que seja por um período curto, que seja temporário. E eu queria agradecer à população pela expressiva votação que a prefeita Dona Maria José teve, que nós pudemos estar juntos com ela aí levando a mensagem. Agradecer à população que nos deu esse voto de confiança e declarar que, com certeza, nós estaremos fazendo aquilo que tiver ao nosso alcance, fazendo sempre o melhor. Foi uma campanha muito bonita de se ver, onde nós levamos as nossas propostas, saímos aí pelos 4 cantos da cidade, uma equipe maravilhosa de vereadores, uma equipe de organização que nos deu todo o suporte, e a população deu a resposta, e agora a responsabilidade é nossa de governar, não somente para aqueles que nos ajudaram, aqueles que nos agraciaram com o seu voto, mas também trabalhar para a cidade toda. Esse é o nosso grande desafio, e nós vamos contar com certeza com o apoio de todos vocês dessa casa que ficaram e com os novos que virão também. Como eu falei em todas as reuniões, com alguns eu estive presente, alguns vereadores, a política é a arte de colaborar com aqueles que mais precisam. Precisa ser voltado para as pessoas que realmente mais necessitam. É para isso que temos a nossa política, e nessa linha que nós pretendemos trabalhar. Deus abençoe nossa cidade, a todos vocês. Parabéns ao bispo também pela coragem de ter emprestado a sua figura para ser um candidato. Ao Proenço, que não está aqui também, que emprestou a sua figura à frente de um partido, e o processo democrático é esse, está aí. E nesse momento houve um vencedor. E com certeza esse processo deve ser depurado para mais e mais oportunidades, para mais e mais chances. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, João, pela parte. Um abraço e Deus abençoe a todos. Obrigado, professor. Posso conceder ao bispo também? Oi? Você está aí na tribuna, você que manda, João. Mas é para deixar um tempo a mais para eu falar depois também, né? Se faltar. Se você quiser. Boa noite a todos, senhor presidente, membros da mesa, nobre pares. Como todos já falaram aqui sobre o pleito, é uma disputa onde todos concorrem por um objetivo, a procura de pensamentos, aquilo que realmente acredita, aquilo que realmente busca. Agradeço primeiramente a Deus por ter me concedido estar aqui terminando esse mandato de 4 anos, que não é fácil, e pude aprender muito aqui nessa casa com vocês. Tive que aprender muitas coisas para fazer com que esses 4 anos fosse 4 anos de trabalho. E parabenizo a todos que se reelegeram e aqueles que não se reelegeram. Como falou, é difícil, foi um período de turbulência, e na próxima que vocês possam lutar novamente, porque vocês merecem estarem aqui. Também parabenizo a senhora prefeito, Miguel, pela vitória, e que nossa cidade possa ter 4 anos diferenciado aí, que possamos ver o progresso, o emprego chegando para a nossa cidade. É isso que eu desejo para vocês, que a nossa cidade tenha emprego, que as outras cidades sintam inveja da nossa cidade. Parabenizo o vereador Proença pela coragem, e saio dessa casa, posso concluir, presidente? Saio dessa casa vencedor. Pelo primeiro mandato, eu recebi vários telefonemas dos líderes da minha igreja me parabenizando, que a coragem
E a determinação minha foi grande. Pelo primeiro mandato como vereador, eu me coloquei à disposição no pleito como vice-prefeito. Fui até o fim, com honestidade, com determinação e com objetivo. Parabéns a todos vocês e que possamos ter uma Tatuí muito melhor do que nós já tivemos, para a honra e glória do nome do Senhor. Obrigado. Bom, primeiro a minha mensagem vai àqueles que não foram reeleitos e também àqueles que não foram candidatos nessas eleições. Cada um de vocês teve a oportunidade há 4 anos, alguns até mais de uma vez, certamente porque construíram algo positivo pela cidade. Ninguém chega aqui à toa. Tem muita gente que vê com os olhos de fora e quando se dispõe a sair candidato já sente que a situação não é fácil. E muitos não imaginam o que é vivenciar o dia a dia aqui. De cobrança da população, de frustrações, que às vezes deixam a gente bastante desanimado. Mas cada um que ocupou uma cadeira nessa casa em algum momento, certamente ajudou a construir algo positivo pela cidade. E a mensagem fica a vocês porque, embora não reeleitos ou não tenham sido candidatos, vocês fazem parte da construção de uma cidade melhor. Cada um, da sua maneira, precisa dar continuidade aos trabalhos e ter coragem, seja para continuar na vida pública ou não, de oferecer o melhor para cada tatuiano. Eu costumo dizer que o nosso papel, ele deve ir muito além do papel político, mas principalmente do papel cidadão. Enquanto políticos, nós prestamos contas à população que acredita em nós. Enquanto cidadão, nós temos que ter a autonomia, a coragem de oferecer sempre o melhor para quem nós pudermos. Então, fica esse meu voto, esse meu desejo de que vocês continuem perseverando por uma cidade melhor, até porque nós precisamos, aqueles que foram reeleitos, de vocês para reconstruir e construir muita coisa boa para a nossa cidade. Aos eleitos, meus parabéns. Cada um, à sua maneira, representando uma parcela da população. Fica a minha admiração, o meu respeito por cada um, dos eleitos e dos não eleitos. Às vezes, nas ruas, me perguntam sobre o trabalho de cada um aqui. E o trabalho é muito pessoal. Como o Eduardo bem destacou, cada um representa uma parcela da população. E eu posso dizer como testemunha, que eu tenho certeza que aqui cada um de vocês se empenharam ao máximo ao longo desses 4 anos. E construíram, sim, muitas coisas boas para a cidade. Então, nas ruas, é essa mensagem que eu levo. Da minha admiração e do meu respeito por cada um. O simples ato de sair candidato já é um ato de coragem. E a consequência, quando eleito, é uma coragem ainda maior que você tem para vencer o dia a dia. Então, meus parabéns aí a cada um e que a gente continue buscando uma Tatuí melhor. Sobre a eleição ontem, eu quero aqui agradecer. Agradecer porque todo mundo passa, às vezes, por momentos na vida, e principalmente quando a gente está com uma responsabilidade tão grande, por pressões que às vezes desanimam, que às vezes nos fazem pensar até mesmo em desistir. E aqui a gente assume um compromisso, como eu falei muitas vezes na rua. Nem tudo a gente tem condição de resolver. Mas o mínimo que a gente pode oferecer para uma pessoa que vem até nós é atenção. É tentar, através da atenção, ajudar alguém. E foi movido com esse intuito que eu busquei construir os 4 anos do mandato. A população, eu vou confessar, eu não esperava a votação que eu recebi ontem. É uma votação que me surpreendeu positivamente. E somente agradecer. Não teve R$1 gasto para cabo eleitoral, para nada.
foram simplesmente pessoas que acreditaram no trabalho que a gente construiu e na mensagem que a gente estava levando e ajudaram a compartilhar tudo isso. Então fica a minha gratidão profunda a essas pessoas. E a responsabilidade só aumenta. Só aumenta porque nós percebemos o quanto a população confia. Importante destacar, se o senhor me permite completar, duas situações que me chamaram a atenção e me deixaram muito feliz. A primeira, 4 mulheres na Câmara. Um fato nunca antes ocorrido aqui na Câmara Municipal. E nós, enquanto 17 homens ocupantes dessa casa, nós sabemos o quanto uma mulher fez falta. Hoje, na próxima legislatura, nós teremos 4. Cada uma trazendo alguma individualidade, alguma coisa importante para somar ao trabalho aqui da cidade. Então, é o primeiro ponto que me deixou muito feliz. O segundo, nós escutamos muitas vezes, não reeleja vereador. Acho que eu confesso que eu não cheguei a ver. Comentaram comigo que o vereador Eduardo fez um post uma vez na rede social dele que era para reeleger vereador que tinha trabalho e tudo mais. E o que me deixou feliz, não desmerecendo o trabalho de todos aqui, que eu sei que realmente trabalho, mas que dos reeleitos, o Eduardo teve uma votação muito expressiva, liderando o pleito. O Marquinho, uma votação muito expressiva. Eu também tive uma votação expressiva. O Pepinho também. Quer dizer, a pessoa que teve a maior votação da cidade é um vereador atual, que mostrou trabalho. Então, da mesma forma que todos os outros 3 eleitos. E é isso que a gente tem que valorizar. O simples discurso não reeleja vereador, por quê? Cada um mostra o seu trabalho. E a população tem que avaliar a partir disso. E o terceiro ponto, a questão do público jovem. O Eduardo foi eleito no último pleito com 23 anos, eu com 24. Nós teremos outros jovens ocupando essa vaga aqui na Câmara na próxima legislatura. Isso mostra o interesse jovem, essa renovação dessa consciência política que a gente tem que fazer brotar nas gerações que estão por vir. E isso me deixa muito orgulhoso, porque certamente nós estamos servindo como exemplo também para muitas pessoas que hoje buscam construir uma cidade melhor. E para finalizar, a minha mensagem de agradecimento aos amigos que ajudaram, às pessoas que confiaram e à minha família. Minha família, se contar os mandatos do meu pai, nós vamos para o 4º mandato seguido nessa casa. Fruto de trabalho. Eu tenho na minha casa um espelho de um homem humilde, corajoso, muito batalhador e muito honesto. Já vi em rede social, às vezes, as pessoas tirando sarro do João, porque o João fala e se emociona do pai, da mãe. Não tem problema. A minha base são eles. Se sou o que sou hoje, é pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha avó, pelos meus tios, pelos meus primos. Hoje pela minha namorada, pela família dela. E eu tenho um espelho lá dentro, na vida pública. E tenho outros espelhos na vida pessoal. E o que eles fizeram por mim, nessa eleição, me carregando no colo, me ajudando a acreditar no sonho, que é um sonho que vem desde os meus 5 anos. Não tem explicação. Então, podem falar, mas o meu orgulho de ser filho de quem eu sou, e de seguir os passos do que ele me ensinou, do que a minha mãe me ensinou, é o que eu vou levar para a minha vida toda, seja na política ou não. E agradecer, como o Marquinhos bem disse, a ausência. Foram aí 45, 50 dias de uma campanha muito desgastante. Uma ausência na casa, no meu caso com a minha namorada, e a paciência e a dedicação deles
me estimulando nesse sonho. Então, agradeço realmente e espero que o Miguel, que a prefeita Maria José, realmente tenha um sucesso nesse governo que está por vir. Como o senhor bem colocou, que o Miguel seja um grande vice-prefeito, assim como o Luiz Paulo tem sido, e que essa nova Câmara que assumirá a partir do dia 1º de janeiro seja estimulada realmente por boas ideias, por muita boa vontade e por uma iniciativa por Tatuí melhor. Obrigado. Valeu, João. Com a palavra o vereador Ney Louco. Boa noite a todos, senhor presidente, membro da mesa, caros colegas, imprensa presente, público. Eu fiz um requerimento solicitando uma averiguação na clínica escola para autistas. Teve pessoas que alertaram a respeito de usuários que forem sair da clínica, tem que fazer o retorno no bairro para depois poder voltar. Então, com isso, como está em construção, é importante a gente acatar e dar ideia antes de ser construído, para depois não ficar criticando por que fizeram isso ou aquilo. Então, seria importante, Miguel, o senhor que vai estar lá, foi um parceiro gigante nessa luta aí da conquista da clínica escola, que dá uma averiguada lá, porque às vezes antes de terminar, antes de efetuar o serviço, talvez seja mais fácil, e talvez adiante a largos passos a facilidade do usuário lá de usufruir desse bem enorme que conquistaram. Eu aproveito também para agradecer a prefeita Maria José, o vice Luiz Paulo, o senhor Miguel como secretário da Saúde, o senhor presidente dessa casa, meus colegas também que estiveram aí, que sempre tiveram de prontidão nos projetos. Eu tive aqui meu tempo, muita briga, adoro isso, falo a verdade. Eu sempre, quando sobre a causa, né, da pessoa com deficiência, às vezes a gente, as pessoas acham que a gente defende isso daí por causa de eu viver isso. E a história não é só isso, né? Porque eu estava dando uma explicação para umas pessoas a respeito disso, né? Digamos que se a gente tivesse uma política digna para a pessoa com deficiência na questão da saúde, com certeza qualquer um teria essa boa saúde, né, para qualquer um outro, porque se você consegue ter uma boa acessibilidade para uma pessoa com deficiência, imagine para nós que não somos. Então, tudo é reflexo. Não é questão de você querer defender o seu lado. Eu acho que você tem que partir pelo princípio que você tem que começar a defender o lado mais difícil. Um pouco na contramão do que foi dito aqui, eu acho que a gente teve uma eleição diferente, no meu ver. Muitas abstenções, eu acho que o número de abstenções é muito maior do que o número de pessoas que tiveram um voto que vão representar aqui nessa casa. Se juntar todo mundo, dá quase metade do número de abstenção. Isso reflete o que é a política nossa no Brasil. Isso reflete os 132 bilhões gastos com a pessoa, com os políticos no nosso país, onde somos o segundo parlamento mais caro do mundo e a nossa saúde não aparece entre as 100 melhores do mundo. Gostaria de deixar que a política começasse a repensar na nova política. E a nova política não é trocar pessoas. A nova política, meus queridos, é nós começar a mudar o sistema. Esse sistema que vem assim, desde que derrubaram a monarquia.
Na verdade, eu acho que a monarquia nunca saiu de nós. A gente continua fazendo as mesmas coisas. Como dizia lá a música, lá, o homem ainda faz o que o macaco fazia. Eu acho que a gente nunca fez o que o macaco faz. Porque o macaco, como animal, ele faz por sobrevivência, se matar é por defesa. E nós, ser humano, faz tudo isso, uns por prazer, outros por ego, outros por poder. E eu não vejo, essa esperança dessa nova política. Porque muitos que pregaram a nova política, que está aí, a gente acaba vendo, fazendo papel de imbecil. E como eu cobrei aqui, que eu era super a favor da redução para a gente cortar gasto, para a gente ser exemplo, para que a gente mudasse, para que a gente tivesse um outro ponto de vista. Porque eu tenho visto muito assim, inclusive aqui, porque é muito fácil a gente chegar aqui e falar o que tem que fazer, cobrar isso. Eu vi tantas coisas absurdas de falar aqui que deveria ser feito. E a minha pergunta, eu ficava me pensando aqui comigo, como que será feito? Como fazer isso? Da onde vai vir verba para nós fazer isso? Da onde a gente vai cortar a verba para a gente poder fazer isso? Essa é a questão. E às vezes a gente acaba que não... a política, como disse o vereador Miguel, a arte da negociação, não é para si próprio, mas é para a comunidade. Somos chamados de nobre, como nos tempos medievais, onde se perpetuava os reis, os imperadores. Hoje somos vereadores porque vivemos numa democracia, mas ocupamos o mesmo cargo. Talvez um bem menor, mas somos a mesma coisa. E fazemos as mesmas coisas. Esse meu pouco tempo aqui, eu não quis ser melhor que ninguém. Eu queria, no meu tempo, fazer parte da história. Não como homens que a gente lê aí na Bíblia, quem conhece a Bíblia sabe, dos homens que deixaram o seu nome escrito na história. Mas que, dentro do nosso limitadíssimo poder, a gente pudesse deixar alguma coisa aqui. Acredito que eu consegui fazer isso, talvez por mim mesmo eu consiga entender isso. A questão de eu não prentear a reeleição não é questão de se eu ia ganhar ou não, é porque eu tinha outros pontos de vista, tinha outras falas que eu defendia, e eu não achava, eu achava, se eu fizesse ao contrário disso, seria hipocrisia. Eu acho que eu deixo uma visão para vocês aí, quem vai continuar aí. Somos um país democrático, precisamos disso daqui. Só acho que, como eu disse, é muito dinheiro gasto. Infelizmente, eu acompanhei aqui durante esses 4 anos. Fui aqui, vocês sabem disso, vocês estavam aqui presentes. Fui vaiado aqui várias vezes. Simplesmente, talvez seja a minha verdade, porque às vezes a gente fala, eu falei a verdade, mas talvez não seja o ponto de vista da pessoa que está ouvindo, mas por eu falar a verdade. Vi pessoas falar mentira e serem aplaudidas. Então, essa é a parte chocante, mas eu acho que a gente tinha que partir do princípio que a gente tinha que começar a economizar dinheiro público, dinheiro do contribuinte, para que a gente pudesse gastar com o contribuinte. Eu, com carteira registrada, trabalhei 6 meses em um ano para me pagar imposto. E qual é o retorno disso? Como eu estava falando de você falar a verdade, só vi elogios sobre o funcionalismo público na nossa cidade.
a um custo de 10 milhões por mês. Eu acho que a gente devia ter um resultado de ponta. Isso é inaceitável. É inaceitável. Ninguém vai falar isso. Sabe por que ninguém vai falar isso? Porque temos 3.700 funcionários públicos. Todo mundo está envolvido com alguma família. E se eu falar a verdade deles, talvez se doa ou não, vai ter resultado depois na urna. É assim que somos. Assim que somos. Tem uma frase de um cara importante, filósofo, como todo mundo fala aí, que ele fala que um povo carneiro constrói um governo de lobo. Eu não concordo com isso. Se nós realmente fosse um povo de carneiro, nós teríamos um governo de carneiro. Nós só temos um governo de lobo porque somos uma sociedade de lobo. É o que somos. Só para concretar, só para se ter uma noção, está escrito aí no livro da vida, Jesus veio na terra para fazer o cego enxergar, o coxo andar e o morto viver. Sabe o que a nossa sociedade do lobo fez? Colocou ele numa cruz. E é assim que somos. É isso que somos. Nós temos 120 mil habitantes. Se essa casa aqui viesse aqui 100 pessoas para cobrar de nós, em 4 anos, 10% desse povo estaria aqui só uma única vez em 4 anos. O que a gente vê aqui? Agora com a pandemia está fechado, mas o que a gente via aqui? Só pessoas que estavam aí gritando, berrando no interesse, ou contra, ou a favor, era só isso. Ninguém vinha aqui realmente cobrar o que deveria ser feito. Cobrar, sabe o que? O que eu falo aqui. O que eu falo aqui faz algum sentido? O que eu estou prenteando aqui tem sentido? Ou eu estou falando só para me alegrar quem está aí querendo ouvir? É isso que nós deveríamos fazer. Uma nova política. Combater o sistema. Porque o sistema tem corrompido o nosso país. E nós não vamos conseguir gerar emprego a custo desse tributo que a gente tem no nosso país, onde se assola o patrão, aonde se assola o funcionário, aonde o funcionário custa um absurdo para o patrão e no final ele pega também uma merreca. Porque ele tem que contribuir com tudo e a hora que chega lá para ser atendido o funcionário público, como se eu, vereador, ou a prefeita, ou o prefeito, ou nós, vereadores aqui, tivesse falado para o funcionário público, ele tem que maltratar o cidadão lá. Alguma vez vocês, aqui, um dos meus pais aí, falou aqui na tribuna que era para o servidor público maltratar o cidadão que vai lá para ser atendido? Deixar de explicar? Quero contar uma passagem bem rapidinha para vocês, uma coisa que aconteceu. Um rapaz, um senhor, vendeu um comércio dele. Ele foi lá e deu baixa na prefeitura, no comércio. No dia 15, ele deu baixa na empresa dele. Como o mês fecha dia 30, ficou uma parcela de R$90, que o funcionário público não alertou ele que era para ele ficar esperto, que devia voltar, para ele saber se não tinha um resto para trás. 9 anos depois, bate palma na casa dele, um oficial de justiça dizendo que o carro dele estava sendo empenhorado com uma dívida de R$9 mil. Mas como? Não é a dívida. Quem que fez? A prefeitura. Veio tirar saber, chegou lá, falou assim, mas foi comunicado. Mas como foi comunicado? Foi comunicado, foi mandado a intimação para você nesse endereço. Qual era o endereço? O endereço da empresa que ele tinha vendido. Foi, mas como que foi? Eu vendi. Mas, aí veio falar para ele que não tinha como saber, né? Porque você tinha vendido, que tal estava o endereço.
Como que o oficial de justiça encontrou ele para notificar ele que ele devia R$9.000 depois de 9 anos? Incompetência do funcionário, descaso de funcionário com o contribuinte que paga o seu salário. É isso que é. Nós devia cobrar pareio. Ser cobrado como político, cobrar como servidor público, cobrar o cidadão. Porque a gente não quer, eu vejo aqui sempre a turma falar aqui, que o vereador estava falando, e concordo sobre os animais, o que nós poderíamos fazer com os animais? Que está sobrando aí. Devia começar no princípio da cassação, mas também cobrar das pessoas que têm cachorro lá, que larga o cachorro na rua, que o gato vai na casa do outro, que larga lá, porque, quem cata o gato? Mas quem que soltou o gato? O gato nasceu lá no meio do mato e veio aqui para a cidade, para daí ficar aí andando para estar solto. E alguém criou o gato e alguém soltou o gato na rua. Mas ninguém fala de cobrar esse cara, né? É disso que eu estou falando da nova política. De nós começar a ser verdadeiro. Doa ou não doa, a gente tinha que começar a falar o que é. Porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Mas fale para mim como que a gente vai fazer isso. Porque quando a gente foi falar aqui para a gente economizar 9 milhões para comprar máquina, para consertar a estrada de terra, talvez desses 9 milhões a gente podia usar o dinheiro para fazer a castração dos animais. Desses 9 milhões poderia comprar mais ambulância para fazer o transporte das pessoas individual, transportar a pessoa com deficiência, não é? Contratar talvez mais médico, porque ninguém trabalha de graça até onde eu sei. Mas do nosso dinheiro ninguém tira, não é verdade? Foi isso que fizemos aqui. Fomos protocolando projeto em cima de projeto, para não ter coragem de deixar o projeto vir aqui para votar, para nós decidir. Eu levo muita coisa boa daqui, mas muita coisa triste também. Porque eu vi como que funciona o sistema. E nós faz parte do sistema. Então eu deixo aqui a minha fala, a minha despedida aí, senhor presidente. Não quero acusar nem brigar de tudo que aconteceu aí. Vi uma situação, as pessoas me atacando, eu vi vereador tentando denegrir a minha imagem para tentar ganhar voto. Um cara que nem candidato não é. Só que eu rebato mesmo. Se vir para cima eu rebato, é minha natureza. E por isso eu estou me afastando da política, porque há tempos eu não faço mais isso. Que eu quero ter paz, que eu quero cumprir a minha missão aqui na Terra em paz. Perto de quem eu amo, isso não quer dizer que eu não ame vários de vocês que estão aqui, que eu não torço por vocês, entendeu? Que eu não torci por vocês, que eu não perdoo qualquer um de vocês que vem me pedir perdão, e se eu perdoar, é perdoar de verdade, porque se não for para me perdoar, eu não vou perdoar na falsidade. Então fica a minha fala aqui, para vocês que estão ficando, repense nisso. Repense nisso. Vamos começar a ser exemplo. Talvez a gente não consiga mudar o mundo, mas vamos mudar o que a gente possa mudar, é onde eu tenho poder para fazer diferença. Eu achei que eu podia fazer isso, eu apoiei, o projeto não era nem meu, mas eu achei que nós podíamos fazer a diferença. E mesmo que eu nunca mais colocasse o pé aqui, como talvez eu plantei isso, mas eu quero sair por aquela porta ali. Quero sair de cabeça com o dever cumprido. Que eu vi a problemática do sistema e eu tentei mudar o sistema. Não fui aceito. Mas uma hora talvez essa casa esteja cheia e obriguem vocês a fazerem isso. Poderia partir do nosso princípio, não ser obrigado a nada. Nós poderia simplesmente, por entender isso, certo? Por querer deixar o nosso nome escrito na história aqui dessa Câmara Municipal, e não é fazer isso por conta própria. Mas muitos aqui não quiseram. Eu fui voto vencido. Então, deixar meus parabéns para você? Não sei. Entendeu? Então, aqui essa é a minha fala. Vou estar aí, sentado aí, nesses anos que virão, talvez com plaquinha, talvez tentando juntar mais pessoas que pensam como eu, para a gente obrigar vocês a reduzir
o gasto dessa Casa de Lei, que beira aí os seus 40 milhões de reais, e eu não vejo resultado para isso. Consegui aí com os projetos da Clínica Escola, inédito, terceiro do país, com dinheiro do promotor público. O CIR, não fui eu. Foi pessoas, foi um grupo de pessoas competentes que fizeram isso. 2 milhões. Mas e quanto que vale o nosso trabalho aqui? Qual o resultado de todo o nosso trabalho aqui? Não poderia ter menos pessoas representando eu aqui, com certeza. Muito obrigado, senhor presidente. Me perdoe de alguma coisa. E é isso que eu penso como cidadão contribuinte. Obrigado, novo vereador Ney. Em votação, os requerimentos. Aprovado por 13 votos. Em votação, as moções. Aprovado por 13 votos. Requerimentos à prefeita 1460, 1474 e 1477/2020. Requerimentos às comissões números 1475 e 1476/2020. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui presentes e de todos que estão nos assistindo pela nossa TV Câmara. Pois não, pela ordem, vereador Ney. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor desse uma palavra aí, que hoje está aqui, saiu a licitação da saída da Santa Casa, né, algo muito criticado aí. 5 minutos que eu conversei com o senhor da empresa lá, eu senti que tem uma certa responsabilidade. Chamei minhas assessores aqui para acompanhar. Eu acho que a gente tem um trabalho ferrenho para ser feito. Como eu disse, não vou sair caça às bruxas, como também ele disse, a minha palavra, já tinha falado aqui isso antes. Talvez a gente consiga achar uma alternativa para isso. Né? Mas eu acho que a população não pode ficar sem a resposta. Muitos falaram aí que tinha virado em pizza, que eu investigando, né, falaram aí. Eu só falo para essas pessoas que pensavam isso, para não ser grosseiro com a minha inteligência. Gostaria só de informar a todos os vereadores e a todos que estão nos assistindo para a nossa TV Câmara, que já foi contratado uma firma, nós temos o nosso representante dessa firma aqui hoje, que venceu o processo licitatório e que foi solicitado pela comissão desta casa, essa SEI de investigação, presidida pelo nobre vereador Ney, e também membros, o nobre vereador Bussolã e o nobre vereador Pepinho, e que fizeram a solicitação para a gente contratar uma empresa especializada em auditoria, que após esta sessão ordinária haverá já uma reunião desta empresa, do professor em contabilidade que vai fazer essa auditoria, junto com os membros da comissão. E vai ser após essa sessão. E amanhã será iniciado os trabalhos da nossa comissão de inquérito, que será feito dentro da nossa Santa Casa, conforme foi votado nesta Câmara Municipal. E gostaria de desejar mais uma vez boa sorte a todos
Que Deus abençoe a todos e agradecer a presença de todos os vereadores, a todos que estão nos assistindo, aos funcionários da nossa Câmara Municipal, assessores e a todos aqui, a nossa Guarda Municipal, meu amigo Flores, e a todos que estão nos assistindo pela nossa TV Câmara. Muito obrigado, que Deus abençoe e tenha uma ótima noite. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária.